Eu sou a professora de Ciências Leonora. Estou com você hoje para mais uma aula de ciências e o tema da aula de hoje é a importância dos micro-organismos. Hoje nós iremos tratar a importância desses micro-organismos na alimentação, na produção de combustíveis. Vamos tratar também a importância desses micro-organismos para a produção de medicamentos. Espero que com a aula de hoje você possa reconhecer a importância dos micro-organismos na produção dos medicamentos. Identificar os tipos de alimentos originados pela ação dos micro-organismos. Conhecer a ação dos micro-organismos na produção de antibióticos e também conhecer a ação dos micro-organismos na produção dos combustíveis. Espero que essa aula de hoje você possa interagir comigo e eu quero que você retome comigo a aula anterior. Você lembra que na aula anterior nós falamos da ação dos micro-organismos no processo de decomposição? Vamos lá. Eu te pedi para fazer um experimento na sua casa e eu quero retomar com você hoje esse experimento. Vamos ver aqui. Na aula anterior, eu falei para vocês sobre a decomposição que os micro-organismos fazem aí no ambiente. Eu trouxe para você uma goiaba e colocamos dentro de um frasco uma goiaba e deixamos aí no decorrer de uns 15 dias. Pedi para você repetir esse experimento na sua casa. E eu quero retomar com você para que você possa acompanhar comigo o que aconteceu com esse alimento, com essa goiaba. Primeira coisa, vamos analisar as características da fruta antes e depois, 15 dias depois de ter colocado num frasco fechado. Então, vamos analisar essa goiaba com essas características e vamos analisar essa aqui após 15 dias. Você observa que mudou a coloração, essa goiaba ela perdeu água e os micro-organismos, fungos e bactérias já começaram a agir no processo de decomposição. Você lembra a história da menina, a Aninha, que estava no sítio e ela observou as goiabas uma semana e depois de 15 dias que ela voltou, ela observou que a fruta estava com características totalmente diferentes. Se essa goiaba estivesse no solo, ela já estaria passando pelo processo de decomposição, porque no solo nós trabalhamos aqui que ele tem micro-organismos, fungos e bactérias que atuam decompondo a matéria orgânica, transformando em adubo. Então, eu quero que você preste atenção nessas características que nós vamos continuar a nossa aula de hoje falando sobre a ação dos micro-organismos. Quero retomar com você aqui alguns conceitos importantes, como, por exemplo, que os micro-organismos onde eles vivem no ar, na água e no solo. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre os micro-organismos? A mãe de Luciano diz: Luciano, após usar o leite, não esqueça de colocar o leite na geladeira. Luciano, como sempre, muito curioso, pergunta: por que devemos guardar alguns alimentos na geladeira, mamãe? Você já passou por isso na sua casa, de deixar o leite, às vezes, em cima da pia? Você percebe que se você deixar por algumas horas, até mesmo de um dia para o outro, você vai perceber mudanças na característica do leite. Por quê? Porque existem os micro-organismos, as leveduras, que atuam ali no processo da fermentação do leite. É por isso que a mãe de Luciano pede para ele colocar o leite na geladeira e ele pergunta por quê? Por que devemos colocar o leite na geladeira? Para conservar aquele alimento. O micro-organismo, ele pode até agir na geladeira, porém, como a temperatura da geladeira é um pouco menor que a do ambiente, então vai demorar, vai retardar aí esse processo de fermentação, no caso aí do leite, que a mãe de Luciano pede para ele guardar. Vamos imaginar aqui uma criança dentro do ônibus com a mãe. Dentro do ônibus lotado, Luci fala para a mãe: como está frio aqui? A mãe responde: pode estar frio, mas é necessário manter a janela aberta.
Por que não devemos fechar a janela do ônibus lotado? Vamos conversar um pouco sobre isso? Por que naquele ônibus lotado, às vezes no metrô ou num local com muitas pessoas, é necessário ter uma ventilação? Primeiro, o ar, nele tem os micro-organismos, falamos aqui. E também você sabe que as pessoas, muita aglomeração, acabam conversando, espirrando, tossindo e lança ali no ar micro-organismos. Estamos vivendo hoje em tempos de pandemia e nós sabemos, vai ser o assunto da aula seguinte, da próxima aula, que nós vamos falar aí da Covid-19. Por que temos que lavar as mãos? Por que nós temos que ter um ambiente ventilado, usar máscara? Justamente porque no ar existem micro-organismos. E o vírus, por exemplo, que causa a doença Covid-19, ela está bem propício da gente adquirir através do ar ou através de objetos que tenham sido contaminados com a doença. Mas isso aí, esse assunto você vai aguardar um pouquinho, porque na próxima aula vamos tratar sobre isso. Então é necessário ventilar, porque no ar tem micro-organismos. Por isso que a mãe de Lucy pede para manter as janelas do ônibus abertas. Igor chega da escola e diz para sua mãe: vou fazer um lanche, estou com muita fome. Adélia, a mãe de Igor, diz: vou lanchar junto com você, mas antes é preciso lavar as nossas mãos. Igor diz: e se eu não lavar as mãos? O que acontece? Falamos na aula passada que as nossas mãos, embora pareçam limpinhas, ela tem micro-organismos, elas podem estar contaminadas. Então é necessário lavar as mãos após as refeições, após a saída ao banheiro e lavar as mãos constantemente assim que a gente sentir necessidade. Inclusive, estamos aí no auge, né, da pandemia e a gente precisa lavar as mãos. Esse hábito não tem que ser só agora, ele tem que ser sequencial na nossa vida. Ele tem que ser do nosso cotidiano, lavar as mãos e lavar bem lavadas. O Ricardo, ele também é uma criança, que ele chega da escola com muita fome, com o almoço ainda não estava pronto, resolveu chupar uma tangerina. Só que não teve muita sorte. A única fruta que parecia apetitosa de um lado, mas do outro teve uma surpresa, estava mofada. O que você responderia para Ricardo? Todos nós já passamos por isso. Você vai na fruteira, você vai ali no armário, às vezes pegar alguma fruta, algum alimento e de repente você chega e ele está mofado. Que mofo é esse? Como é que nós chamamos esse mofo? Na verdade, são os bolores, que na verdade é um tipo de fungo que eu quero mostrar para você hoje. Vamos lá? Você observa a tangerina. Essa tangerina, ela está esverdeada. Isso que você está percebendo é o bolor. Então, esse bolor, esse tipo de fungo, ele reproduziu, ele proliferou nessa tangerina, porque está um ambiente propício para ele reproduzir. Tem os nutrientes da tangerina, tem a umidade, tudo favorece para a reprodução e a produção do bolor. Então, o bolor é um tipo de fungo. Esses fungos, eles não produzem o próprio alimento, então ele obtém os nutrientes de onde? De outros seres vivos, a partir de restos de animais, de vegetais, presentes no ambiente. No caso ali da tangerina, o bolor estava presente ali na tangerina, porque os fungos estavam nutrindo dos nutrientes da fruta. Quero conversar com você hoje um pouco sobre a importância desses micro-organismos para a produção do alimento. O que favorece a reprodução desses micro-organismos? Vamos lá. Esse trecho ele foi retirado, da Vigilância Sanitária Anvisa, e eu quero dialogar um pouquinho com você. Em certos tipos de alimentos, os micro-organismos encontram os nutrientes ideais para crescer e se multiplicar. Eles se multiplicam rapidamente, se além dos nutrientes que eles encontrarem, também condições favoráveis de umidade e temperatura.
A temperatura ideal para isso varia de um micro-organismo para outro, mas a maioria se desenvolve bem na temperatura aí de 37 graus, que é mais ou menos aproximadamente a temperatura do nosso corpo. Esse trecho, né, foi tirado aí da Anvisa, Guia de Alimentos e Vigilância Sanitária. Então, você percebeu com esse texto que os alimentos, os fungos, eles reproduzem e eles devem encontrar, para reproduzir, um ambiente favorável, que no caso foi a umidade, a temperatura e os nutrientes. Então, quando os fungos eles começam a reproduzir rapidamente, é porque eles encontraram a temperatura ideal, eles encontraram aí o ambiente, os nutrientes e também, por que não dizer, que eles encontraram aí esse grau de umidade que favorece a sua proliferação. Você sabia que alguns micro-organismos ajudam na fabricação do vinho, dos pães, iogurte e queijos? Existem alguns micro-organismos que contribuem para a fabricação dos antibióticos e que há alguns micro-organismos usados também na produção das vacinas. Então, os micro-organismos eles são importantes para nós, para todos os seres vivos, porque eles ajudam aí na produção dos medicamentos, eles ajudam na produção de alimentos e eles também aí ajudam ainda na decomposição da matéria orgânica no solo. Vamos conhecer alguns micro-organismos que a gente pode dizer que eles são parceiros da indústria. Vamos lá? Gabi, uma menina que gosta muito de conversar com sua avó, ela gosta de conversar com a avó e também de comer a comidinha gostosa que sua avó sabe fazer. Ao chegar da escola, Gabi vai até a cozinha e sua avó, como sempre, fazendo algo delicioso. De repente, Gabi vê sua avó amassando pão. Algum tempo depois, Gabi percebe que a massa cresceu e ela pergunta para sua avó: por que isso aconteceu? Dona Júlia explica que é por causa do fermento colocado na massa, que na verdade é um tipo de fungo. Mais tarde, Gabi fez seu lanche com o pão quentinho que a avó fez, queijo e iogurte. Sua avó sorri e disse: um lanche feito por seres vivos, hein, Gabi? Todos nós já alimentamos aí desses seres vivos, desses seres microscópicos, que são, na verdade, os fungos, algumas bactérias que são chamadas de leveduras. O fermento que a avó de Gabi usou para fazer o pão, a gente chama de fermento biológico. Então, o fermento biológico é utilizado para preparar pães, é um composto de leveduras, ou seja, um tipo de fungo. O queijo, o iogurte, os vinhos são fabricados também pela ação dos micro-organismos, conhecido também como leveduras. Existem alguns cogumelos que eles são comestíveis, que ele é utilizado, ele é rico em nutrientes, que é muito utilizado aí na preparação de pratos, que a gente chama de champignon. É o cogumelo, é um tipo de fungo que é utilizado na preparação de pratos que você compra em conservas, às vezes aí no supermercado. E existem também os fungos que a gente pode dizer que são fungos tóxicos. São fungos que você encontra aí em lugares úmidos, que são os cogumelos, que eles devem ter cuidado, não devem ser tocados e nem tampouco de alimentar desses cogumelos. Vou mostrar para você os fungos comestíveis e também o fermento do pão, que é um tipo de fungo. Vamos lá. Esse aqui é um tipo de fungo, que a gente chama de champignon, que é utilizado na confecção de pratos. É um cogumelo visível aos nossos olhos. O fermento do pão também é um tipo de fungo que é utilizado para fermentação da massa para fazer o pão, que é utilizado nas padarias, que a sua avó também utiliza na sua casa. Existe o fermento biológico, o cogumelo tóxico, que eu já falei para você, e o cogumelo comestível. Existem os fungos, que estão muito utilizados aí, os micro-organismos também, né, para a produção de vinagre. É utilizado também as leveduras, que são utilizadas aí para a produção dos queijos e para
as leveduras que estão utilizadas também na produção de iogurte. O micro-organismo e a produção dos antibióticos. Eu falei para você no início da aula que existem micro-organismos para a produção de medicamentos. O antibiótico, por exemplo, a penicilina, é um tipo de antibiótico produzido a partir de um fungo. Como é que ele foi descoberto? Por um médico escocês, que ele preparando as lâminas ali de bactérias, ele deixou aquelas lâminas em cima da pia e saiu de férias. Quando ele voltou, ele percebeu que naquelas lâminas tinha vários bolores. E quando ele foi procurar as bactérias, não existia bactérias ali. Então, ele percebeu, com muitos estudos, que os fungos produziam a substância que matavam as bactérias. E foi aí que criou-se o primeiro antibiótico, que a gente chama de penicilina, que é muito utilizado aí para combater infecções bacterianas. Os antibióticos são utilizados como medicamentos altamente eficazes aí para combater essas doenças bacterianas e a gente tem que ter cuidado ao tomar um antibiótico, porque ele deve ser tomado com a receita médica e em horário correto. Porque se você não toma um antibiótico no horário correto, se você não toma um antibiótico a dosagem que o médico receitou, você pode criar aí uma resistência aos antibióticos e vai comprometer aí a sua saúde. Então, cuidado, só tome antibiótico com receita médica e também nos horários marcados e a quantidade certa. A sua mãe vai te instruir sobre isso. O micro-organismo também, eles são utilizados aí na produção de combustíveis. Você sabia que o álcool, que é um combustível utilizado aí para o meio de transporte dos carros, eles são produzidos a partir dos fungos, né? Desses micro-organismos. Então, a ação dos fungos, ele leveda a cana-de-açúcar para a produção do álcool. Então, o álcool e outros combustíveis são produzidos a partir dos micro-organismos. Vou deixar aqui para você algumas atividades. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Vamos continuar com essa aula na próxima aula. E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre as doenças que esses micro-organismos ocasionam no nosso corpo. Vou deixar aqui algumas atividades tranquilas para você fazer. Você vai pesquisar nos seus livros aí que você tem em casa, conversa com a sua mãe, com o seu professor e você vai ter alguns exercícios, algumas atividades que você, de acordo com o que você aprendeu hoje, você vai realizar aí para nós. Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima, te aguardo, porque a próxima aula também vai ser muito legal, porque nós vamos trabalhar sobre as doenças ocasionadas por vírus e por bactérias. Até a próxima!